Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. São 5:01. Obrigado a você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues aqui na Rádio Terra, no AM 1330. A partir de agora você confere as principais notícias da região oeste da Grande São Paulo. Está começando a edição número 212 do Jornal da Terra, nesta quinta-feira, dia 31 de outubro de 2013. O Jornal da Terra entra no ar como acontece todos os dias para monitorar a região, esclarecer os fatos, cobrar as autoridades, servir o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço. Entra diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Edição 212, um dos destaques é suspeito de matar policial militar em Osasco com 14 tiros. Lembra dessa história? É preso em Ibiúna. Polícia Civil de São Roque encontra 50 quilos de maconha dentro de uma geladeira. Gelado é bom? Jeff Beck. Secretaria de Segurança de Osasco e Polícia Militar lacram desmanches de veículos. Moradores da região oeste da Grande São Paulo levam, em média, 45 minutos para chegar ao trabalho. Eleição de Santana de Parnaíba vai ter 4 candidatos nanicos. Cães e gatos de Jandira serão vacinados contra a raiva. Prefeitura de Itapevi avança rapidamente nas obras de canalização do rio Barueri Mirim. Prefeitura de Jandira revitaliza cemitério municipal para o Dia de Finados. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. 5:04 agora em São Paulo. Hoje é o dia 31 de outubro, é o 304º dia do ano. Só faltam 60 dias para acabar 2013. Doutor José Lima. Tá acabando o ano, doutor. Boa tarde, professor. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da região oeste do estado de São Paulo, a todos aqueles que nos acompanham pela internet no Brasil todo. É verdade, Jefferson, mais um ano está se findando e que 2014 nos seja mais aprazível e que nos permita a realização de todos os nossos sonhos, se Deus quiser. Verdade. Hoje é o dia Hoje, dia 31 de outubro, é o Dia Mundial da Poupança. Nem sabia que existia isso. Lembra desse jingle aqui, ó? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua no... Todo mundo tinha caderneta de poupança, Bamerindos. Todo mundo tinha uma caderneta de poupança. Nunca ouvi. Nunca ouviu, né, doutor? Não é do seu tempo, né? Não é do meu tempo. Ai. E hoje também é o Dia das Bruxas. Não reclamem que foi o que achei com referência de bruxa. Ai, a bruxa vem aí, e não vem sozinha, vem na base do saci. Ai. Não ri não, doutor. Não ri não, doutor. Agora quem que eu reconheci, quem é que tá cantando? Silvio Santos. Silvio Eu não Santos. achei outra música que fala de bruxa. Um gênio. E o Dia das Bruxas é uma babaquice que a gente fica importando dos americanos. Tem nada a ver. O doutor já alguma vez já foi festa? Eu nunca. Corintiano ha dado essas coisas, né? Beija, enfim. O que mais que eu posso falar?
vai nas festas do Dia das Bruxas, trajado de traveco, sei lá, coisas assim. Tem disso também, não? Não tem não, Jefferson. Acho que você está equivocado. Jefferson! Agora que eu percebi que ele está se referindo ao... Viu, Jefferson? Tá de mal, doutor? Como assim? Hoje, aniversário do futuro técnico do Corinthians, por falar nisso, doutor, que sabe que o Tite vão limar o cara aí no final do ano, né? E o próximo técnico do Corinthians tá fazendo aniversário hoje, Dunga. Bom pro senhor? O Rodrigo tá engraçadinho hoje, né? Mas não vai ser o Dunga, vai continuar o Tite. A bola de cristal da bruxa. Tá embaçada a bola de cristal dele. Aniversário também da atriz Larissa Maciel, que eu descobri há pouco que é parente da secretária de Educação de Jandira, Lourdete Kummer, que o nome dela é Larissa Maciel Kummer. E é parente mesmo, confirmei agora há pouco. Seria também aniversário do escritor Carlos Drummond de Andrade e é aniversário da atriz Yara Jarrah. É isso. Acho que falamos de tudo em relação ao dia 31 de outubro, último dia do mês de outubro. Agora, doutor Zé Lima, ainda há pouco, vou colocar aqui essa história na conversa. Já que você citou, me permita, Rodrigo, hoje é dia da cidade de Pedreira. Parabéns a todos que moram na cidade de Pedreira. Isso. E hoje é dia do ferroviário. Dia do ferroviário hoje? Parabéns a todos os ferroviários. Eu fui ferroviário. Fui fepaziano. Não, é verdade. É verdade? Da Fepasa? Quando garoto. Sorocabana? Não sou desse tempo não, doutor. Posso... Sorocaba, Fepasa. Das fazendas de chá ali no bairro do Morumbi, 1808, Padre Regente Feijó. Eu fui, o meu tempo era Fepasa, mas eu fui durante 5 anos, dos 17 aos 20 anos de idade, 16 aos 20 anos de idade, fui aprendiz na ferrovia, 17, um ano de aprendiz, depois não, né? Mas enfim, ferroviário, eu não sabia que hoje era o dia do ferroviário. Meus amigos dos tempos de Fepasa agora estão me enforcando. Narciso, que é um cara que já falou aqui sobre o novo sistema de circulação de trens aqui no programa, nesse momento vai me enforcar, né? Porque eu realmente não encontrei, não sabia disso, não me lembrava disso. Agora, doutor, Pedreira, foi bem lembrado, Pedreira na região de Campinas, região daquela cidade lá do Neto também, né? Santo Antônio de Posse, aquela região ali, né? Craque Neto. Exatamente, esse é. Fala pra caramba também, mas é craque sim. Gente boníssima. Doutor, falávamos aqui antes de começar o programa a respeito dessa questão do problema que está rolando aí com o cartão Barueri. Durante a semana, na terça-feira, nós noticiamos aqui uma moção de repúdio apresentada na Câmara de Carapicuíba contra a restrição, que é o porquê existe o cartão de Barueri, para restringir o atendimento dos serviços públicos aos moradores de Barueri. Nós víamos números numa matéria agora há pouco, de 5, 6 vezes o número da população gerando demanda nos serviços da cidade de Barueri. E, até onde eu sei, esse vereador foi à tribuna dizer que a cidade de Carapicuíba se socorre muito do serviço de Barueri. Agora, o que me espanta é ele ir à tribuna para reclamar disso do município vizinho e se surpreender e achar natural que boa parte da população que devia se servir dos serviços públicos da sua cidade tem que se socorrer da vizinha Barueri, que notoriamente tem um orçamento muito maior, mas nem por isso, né, doutor? É assinar atestado de incompetência, ir à tribuna e reclamar do município vizinho que está tentando fazer um controle da demanda de serviços na sua cidade, né? Olha, Rodrigo, para a gente poder fazer uma análise isenta do ponto de vista político-partidário dessa questão, nós temos que voltar um pouquinho no tempo sobre o que se chama de reestruturação do Sistema Único de Saúde. E um dos princípios do Sistema Único de Saúde é a regionalização e a hierarquização. O que eu quero dizer com isso? Os municípios são responsáveis pelo atendimento primário e, em alguns, atendimento secundário. Depois disso, o atendimento terciário vem para os hospitais regionais, que, em geral, estão atrelados ao governo do estado ou hospitais de escola. O que nós estamos vivendo hoje aqui nessa região, com um processo de reforma do Hospital Regional de Osasco, que é do governo do estado, que de forma irresponsável
está mantendo esse processo de reforma do Hospital Regional de Osasco se arrastando há mais de um ano, de tal forma que não só toda a população de Osasco, que deveria ser drenada a partir do atendimento no Hospital Municipal Antônio Gílio, não consegue atingir o Hospital Regional, e todos os munícipes ao redor também deveriam passar pelo Hospital Regional de Osasco, não estão sendo atendidos. Então, o primeiro grande equívoco é a irresponsabilidade do governo do Estado no que se refere ao atendimento da saúde, fato esse que me foi confidenciado inúmeras vezes pelo ex-secretário da Saúde, meu grande amigo, professor Giovanni Guido Cerri. O segundo ponto é que o que nós observamos ali na região de Barueri, e nós trazemos uma experiência da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, junto com meu grande amigo José Alberto Caliani, é que é fundamental hoje, para que você possa prestar um atendimento adequado e correto à população, que você tenha informação. E saúde hoje é pautada diretamente em informação. E para isso é fundamental que os municípios comecem a implementar o que o SUS já deveria ter a nível nacional, que é o prontuário eletrônico, que é o tão falado e propalado cartão SUS, que ainda não existe. Ele não é interligado, esse cartão SUS? Ele ainda não existe, na verdade. Mas existe um cartão SUS. O que é aquilo? Ele não é online. Então ele não carrega todas as informações Não. daquele paciente para que ele possa ser atendido em qualquer ponto do país, e o prontuário está ali à disposição de toda a equipe médica Ele que for é prestar meramente atendimento. um cadastro só. Ainda é um cadastro. Tá. Então isso começou a ser feito em Barueri. Eu procurei me informar disso, para que se tivesse todo o mapeamento das pessoas que são atendidas e para que você colocasse as informações dessas pessoas dentro desse cartão e a partir daí para o prontuário eletrônico. Para surpresa, o que se observou é que se havia, na região de Barueri, estavam se atendendo cerca de 1.300.000 pessoas. E segundo os últimos dados do IBGE, Barueri tem ao redor de 240 mil habitantes. Então havia um equívoco. Houve uma série de pessoas que não são moradores de Barueri e que estavam fazendo uso do sistema de saúde de Barueri, estavam fazendo uso do sistema educacional de Barueri às custas dos impostos que são arrecadados com os moradores de Barueri. Isso nada mais é do que uma versão moderna daquilo que nós vimos na década de 1990, o Rodrigo Jefferson, onde vários municípios ao redor da cidade de São Paulo, ao invés dos seus prefeitos investirem em saúde, eles compravam ambulâncias e levavam as pessoas em verdadeiras procissões para o Hospital das Clínicas, para o Hospital São Paulo, para a Santa Casa, para a Beneficência Portuguesa, para os hospitais públicos da cidade de São Paulo. Então, o que se tem que se exigir de todos os prefeitos da região é que eles invistam aquilo que a Constituição manda em saúde, que é 15% do orçamento, pelo menos, o município tem que investir em saúde. Que eles deem à sua população o atendimento que essa população merece. Quando um vereador equivocadamente sobe no plenário, da mesma forma que nós vimos há algum tempo em Santana de Parnaíba, um vereador subir ao plenário, e hoje ele é candidato à prefeitura, e se manifestar contra o Tribunal Superior Eleitoral, criticando a ministra Carmen Lúcia, uma pessoa da mais alta estirpe, da mais alto caráter, uma pessoa extremamente diferenciada, ele está falando oficialmente como um funcionário público. Então, quando esse vereador vem a público e se coloca contrariamente, faz uma moção de repúdio àquilo que está acontecendo em Barueri, ele está indo contra aquilo que diz a Constituição do seu país. Portanto, ele está cometendo uma ilegalidade. Ele está cometendo um crime. A partir desse momento, ele é passível a todas as sanções. Como qualquer cidadão tem o direito de entrar e de solicitar uma investigação para que ele seja cassado. O que ele está fazendo ali é um crime. Quando você restringe para que a população de Barueri seja atendida em Barueri, para que a população de Carapicuíba seja atendida em Carapicuíba, para que a população de Osasco seja atendida em Osasco, no atendimento primário e secundário, você está cumprindo aquilo que manda a lei, a Constituição. E que esses prefeitos deveriam sim ter a responsabilidade, toda a região, como todos os prefeitos do Brasil, de investir 15% do orçamento em saúde e não destinar para outra cidade. Então, na verdade, a medida ela é impopular nesse momento, mas ela é legal, ela é legítima. O errado é necessário, senão você não consegue prestar um atendimento e chega uma hora que o sistema vai exaurir. Você não vai ter recurso suficiente para atender dignamente toda essa população. E, na verdade, deveria se cobrar, então, que todos os municípios prestassem esse primeiro atendimento
E que o Hospital Regional de Osasco seja reaberto imediatamente. Que essa pretensa reforma feita pelo governo do Estado, que está se arrastando com um cunho único e exclusivamente político, se desfaça, que se pense na população, no atendimento da população. Nós estamos vivenciando ali dia a dia no Hospital Municipal de Osasco, no Hospital Antônio Gílio, toda a dificuldade de você transferir um paciente crítico que precisa de uma cirurgia, que precisa de um marca-passo, porque você não consegue vaga nas centrais reguladoras do governo do Estado. Tá. Agora, doutor, me passou uma coisa aqui pela cabeça. Enquanto essa população até hoje migrou em maior quantidade de Carapicuíba, mas também das outras cidades da região, mas vamos pegar o caso de Carapicuíba. A demanda no serviço de saúde de Carapicuíba, embora também acima da sua capacidade, tudo, mas eles não têm números exatos dessa demanda em Carapicuíba, porque boa parte já vai, no primeiro momento, procurar Barueri. E na hora de argumentação, não sei nem quais são os processos, mas também de informação para o governo do Estado, não chega uma informação correta também. Pode não chegar para o governo do Estado uma informação correta do que é de federal, cada município, isso. Mas chega do que é o total da região. Sim. Porque o hospital regional é um hospital de nível terciário. Portanto, ele recebe os pacientes de toda a região, não importa se ele vem de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Embu, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra. É da região oeste. É essa região que ele tem que drenar. Assim como existe um hospital regional sul na cidade de São Paulo, existe um hospital regional na região de Sorocaba. Eles são polos regionais. Não há necessidade de você ter, seria o ideal que você tivesse o quanto vem e o que vem de cada município. Mas você tem como saber o que vem da região, não importa se vem de Barueri ou se vem de Jandira ou de Carapicuíba. Esse hospital regional, Antônio Gílio, ele está do mesmo porte, por exemplo, do hospital de Carapicuíba, que chamam ainda de sanatórios, né, mas que é administrado pelo São Camilo, não, e o de Itapevi, ou não? O hospital regional é um hospital terciário. Deveria ser. Tá, vamos explicar. Isso significa que é um hospital que faz procedimentos de alta complexidade que drena os casos mais graves dos outros hospitais secundários da região. Então, por exemplo, do Hospital Municipal Celso Gílio drenaria para o Hospital Regional de Osasco. Dos hospitais de Carapicuíba, de Itapevi, também drenariam os casos mais complicados para essa região. Se esse hospital não funciona, você não drena, você sobrecarrega os hospitais com casos graves que eles não têm condições de tratar. Você prejudica a população, você não facilita o escoamento do atendimento das unidades básicas de saúde para esses hospitais, porque esses hospitais não se esvaziam. Eles não conseguem tratar, o paciente não recebe alta, ele não vai para um hospital que tenha condições de tratá-lo e todo o sistema fica represado. Ou seja, é uma enorme responsabilidade com o sistema público de saúde. As pessoas pensam único e exclusivamente do ponto de vista político-eleitoral e não pensam na população. E aí tentam reverter o jogo, tentam usar a mídia de forma que você jogue a pessoa que está tentando fazer uma mudança estrutural séria contra a mídia. Ou seja, se querem fazer política partidária baixa, façam com ponte, façam com buraco, às vezes fazem buraco passando por baixo de avenidas e esses buracos despencam. Façam com ponte, façam com metrô. Aliás, o PSDB adora fazer obras com metrô. Façam, mas com saúde não. Desculpa, com vida não se brinca e saúde não tem preço. Só diria que seria mais do que de não criticar, os municípios da região deviam fazer a mesma coisa. Tomar o mesmo procedimento, criar um cadastro para se manter essa informação online. Isso não só é fundamental, como é uma determinação da legislação que regulamentou o Sistema Único de Saúde. E que nunca foi colocado em prática. Isso é fundamental. Porque você sofre um acidente, você é atendido inicialmente num pronto-socorro, pode ser num bom pronto-socorro, mas pode ser num pronto-socorro mais distante, em qualquer lugar do Brasil. É fundamental que aquele médico tenha acesso imediatamente a todas as suas informações. Isso é uma coisa rudimentar já hoje em qualquer país com um mínimo de crescimento econômico. Um país que hoje se coloca como uma das 6 maiores economias do mundo, não ter cartão simples. Você tem isso em vale alimentação, você tem isso em cartão de banco, você tem isso em... O cartão do ônibus que paga o ônibus, ele é online. Pelo amor de Deus. Agora, doutor, eu preciso dizer aqui que o prefeito, foi o vereador que começou essa moção de repúdio, foi o Paulo Xavier do PSDB. Todos os outros vereadores, mesmo os de situação, foram na cola, houve unanimidade, mas é preciso dizer que o prefeito Sérgio Ribeiro foi lá e contrariou a opinião dos vereadores, dizendo que isso não tem nada a ver, que o Gil está no caminho certo. Eu conheço o prefeito, tive a oportunidade e o privilégio de conhecer o prefeito Sérgio Ribeiro num evento na Câmara Municipal. Esse vereador está equivocado, né? Ele precisa tomar um pouco de cuidado, porque no afã
de dar uma resposta para o seu eleitor, ele está cometendo um ato de ilegalidade, ele está defendendo uma coisa que é ilegal. Então ele precisa tomar um pouco de cuidado, porque não é o fato de ele pensar que pode conquistar mais alguns votos, mas de ele se expor do ponto de vista legal e ser caçado. Verdade. Né? Nós vivemos num regime democrático, onde existem leis instituídas e têm que ser obedecidas. Tá. E nós temos que pensar naquilo que é melhor para a população. Agora, aí a gente acaba voltando naquela condição que você vai assistir uma sessão de uma Câmara qualquer da região, e aí varia de intensidade de uma para outra, até porque existe humor engraçado e aquele que não tem graça, mas muitas dessas sessões são engraçadas. Você só vê indicações, você só vê isso. E às vezes os caras brigam, a nossa indicação é minha, sabe? Aí você, não, essa indicação é minha. É umas coisas assim, parece que não há mais nada do que se produzir senão indicações. Ou fazer proselitismo de alguma coisa que já foi feita, sabe? Isso é triste, né? Porque a gente já comentou algumas vezes, o poder legislativo é o poder mais representativo da população. É um fragmento. É como se fosse uma biópsia, né? Dizendo como médico, mas é uma amostra daquilo que é a sua sociedade. Então, é o poder mais plural, é o poder mais próximo da população. Eles tinham que estar lá representando exatamente as expectativas, os anseios da população. E muitas vezes, como alguns desses representantes são mal escolhidos, não têm condições, eles não sabem nem o que fazer. E ficam lá renomeando rua, apresentando projetos absurdos, apresentando projetos, por exemplo, restringindo publicações que se tem em jornais de grande circulação, como tem na cidade de São Paulo. Ou seja, é o que a gente fala, há um apagão intelectual em grande parte da classe política brasileira. A impressão que se dá é que se pega o que é de pior, que se diz, você não tem capacidade de fazer nada, você nunca fez nada na vida, você era um estagiáriozinho aqui da vida ali, então vai ser político, você é vocacionado para a política. Enquanto nós não tivermos pessoas inteligentes, as melhores cabeças desse país liderando, nós vamos realmente continuar sofrendo muito, continuar malhando em ferro frio, como dizia meu avô. São 5h23, nós estamos aqui hoje com o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Hospital das Clínicas. Do INCOR. E também do Hospital Antônio Gírio. Com muito orgulho. Que ele defendeu aqui ferrenhamente aqui. Vamos fazer um rápido giro de notícias, doutor. Depois queria, antes de lhe passar algumas perguntas dos nossos ouvintes, queria falar também com o senhor a respeito da política em Santana de Parnaíba. Tivemos aí um final de semana com as convenções e tem algumas coisas bem até engraçadinhas para falar a respeito de... Para não dizer trágicas. 5h23. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. A Prefeitura de Jandira divulgou nesta quarta-feira o calendário da vacinação contra a raiva animal de 2013. A campanha começa na segunda-feira, dia 4 de novembro, e se estenderá até dia 23, com o objetivo de vacinar todos os cães e gatos da cidade que já tenham completado 3 meses de vida. A dose antirrábica é gratuita e o proprietário poderá vacinar quantos animais possuir, levando-os à unidade de saúde mais próxima de casa, de posse da carteirinha de cada um. Quem não possuir o documento poderá solicitá-lo na hora. A campanha contra a raiva volta a ocorrer em todo o país após 3 anos de suspensão. O Ministério da Saúde teve de abortar a de 2010 na metade do tempo previsto, porque naquela ocasião alguns animais apresentaram problemas após serem vacinados, inclusive óbitos. Em Jandira, não houve nenhum registro de reações negativas naquele ano. Quem tiver um animal em idade de vaciná-lo poderá, com tranquilidade, procurar um dos postos municipais relacionados no site jandira.sp.gov.br. A raiva animal é uma doença que faz o animal sofrer muito e não tem cura. Por isso, a importância da prevenção. A Prefeitura de Jandira revitalizou o cemitério municipal Aparecido Antônio de Oliveira para receber com mais conforto neste sábado, dia 2 de novembro, os familiares das pessoas sepultadas no local.
Além das obras para tornar o local mais aprazível durante o feriado dedicado aos finados, equipes estarão de plantão para indicar em quais das 5 quadras se encontram os jazigos, além de esclarecer eventuais dúvidas. Os cuidados para acolher o público da melhor forma possível durante e depois do feriado incluíram serviços como reforma e pintura da capela, roçagem e instalação de canaletas para recolher e evitar acúmulo de águas pluviais entre as glebas. A capela, por exemplo, ganhou um altar para que antes do enterro, um líder religioso possa encaminhar orações em intenção do falecido. A Prefeitura também já concluiu a construção de 100 novos ossuários individuais e um coletivo para a armazenagem de restos mortais. Ainda no cemitério, todas as árvores foram podadas, seguindo orientações de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, e as guias e bancos foram pintados. O usuário agora dispõe de banheiros individuais para uso do público masculino e feminino, no fundo da capela. O cemitério municipal Aparecido Antônio de Oliveira fica na Rua Urano, número 30, no Jardim Lindomar. Nesta terça-feira, o prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, colocou em funcionamento o Programa Saúde da Família na USF Natércio Silva Arruda, no Jardim Bom Pastor. 30 agentes comunitários de saúde iniciam o cadastramento de cerca de 25 mil famílias residentes no Jardim Bom Pastor, Jardim Capriote, Jardim Popular e Roseira Parque. Ao mesmo tempo, outros 60 agentes começaram o cadastramento de 45 mil famílias nos bairros Ariston 1, 2 e 3. A Unidade de Saúde da Família Natércio Silva Arruda conta com a equipe multiprofissional, formada por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde. A UBS foi contemplada com a médica doutora Aline Teixeira, que chegou em Carapicuíba em setembro último, por meio do programa Mais Médicos do governo federal. Ela é brasileira, formada em medicina em Cuba no ano de 2006. É especializada em medicina familiar e tem formação para acompanhar todos os ciclos da vida. O papel dos agentes comunitários de saúde é identificar e promover a manutenção da saúde da população, apresentando as demandas das famílias à equipe médica, que organizará visitas periódicas para acompanhamento e orientação, marcação de consultas, entre outras atribuições. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. São 5h29, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje conversando aqui com o Dr. José Lima, médico cirurgião cardiovascular e que toda quinta-feira promove saúde aqui no Jornal da Terra. Daqui a pouco vou passar para ele aqui as perguntas que vocês mandaram através do e-mail jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com e também através das redes sociais. Antes de ir para o nosso giro de notícias, de passear pela cidade da região, eu falava com o doutor a respeito da eleição de Santana de Parnaíba. Nós temos aqui agora, a partir do mês de novembro, aliás, no dia 13 de novembro, a confirmação das candidaturas. É o prazo limite para os partidos confirmarem os nomes de quem vai disputar a eleição no próximo dia 1º de dezembro. E aí, doutor, nos aparece aqui o seguinte: além de Elvis César, PSDB, Silvinho Peccioli do Democratas, nós vamos ter candidatos do PSB, PT, PSOL e PMN. Desses 4 partidos, eu chamei aqui de nanicos, mas desses 4 partidos, efetivamente, só o PSOL e o PMN deveria, se pegarmos o contexto nacional, entrar na categoria nanicos. PSB e PT são protagonistas, normalmente protagonistas. Acontece que o cenário de Santana de Parnaíba é completamente diferente, né? Lá é PSDB e Democratas, né? Não é nada, quer dizer, lá a gente inclusive fugiu dessa guerrinha PT-PSDB, né?
Nós temos os tucanos e os democratas. Eu sou morador de Santana de Parnaíba há 15 anos. E há 15 anos eu contribuo rotineiramente e sem deixar atrasar um dia com todos os impostos, para que esse dinheiro seja revertido em prol da população. Eu uso muito pouco dos serviços de Santana de Parnaíba. Eu moro no município, mas não uso o sistema público de saúde, não uso o sistema educacional. Mas faço questão de morar no município, tenho orgulho desse município, pela sua história, e eu sou um fã incondicional de história. E gostaria muito que todos os recursos provenientes dos impostos fossem gastos dignamente, corretamente, e que não fossem utilizados de forma equivocada para financiar palestras e viagens ao litoral, nem ao hotel. E não só eu não gostaria... Ele já foi caçado, por isso. Não só eu não gostaria, como a justiça também se pronunciou e cassou o ex-prefeito Marmo César, não vejo diferença nenhuma se há que há. Não, diz que um chora mais que o outro. Essa é? Ah, tá. Eu acho que quem um chora é pai e o outro é filho. É a população. É quem chora. A população que no mês de junho foi para as ruas gritando contra a corrupção, gritando para que nós tivéssemos mais dinheiro e mais educação. Essa população tem que saber que toda vez que um dinheiro público é gasto de forma equivocada e que a justiça condena e caça o mandato, é exatamente esse mesmo político que você está lá na rua xingando, criticando, que não coloca o dinheiro na saúde pública, que não coloca o dinheiro na educação. E eu fiquei pasmo ao ver eu tenho esse bom hábito, um mau hábito, de acompanhar aquilo que é feito com o meu dinheiro, com o dinheiro dos meus impostos. Certo. E vi que do orçamento do município de Santana de Parnaíba foram retirados 3 milhões do orçamento da saúde para ser colocados em assuntos estratégicos. Assuntos estratégicos? Gostaria de saber que assunto estratégico é tão estratégico que não seja saúde ou educação da população. Gostaria de saber que assunto estratégico é esse. Talvez eles discutam isso no Guarujá, já que eles são muito afeitos ao Guarujá. Gostaria de saber que assunto pode ser mais importante do que se investir em educação e saúde. Gostaria de saber por que é que nós tivemos uma demissão em massa de profissionais da área da saúde no município de Santana de Parnaíba, poucos meses depois que o atual prefeito, que foi cassado, graças a Deus, e a ministra Carmen Lúcia. Santana, o senhor está falando. Por que nós tivemos essa enorme debandada de profissionais de saúde? Por que a saúde recebe hoje menos recursos do que recebia na época do prefeito Silvio Pescioli? Por que a educação recebe hoje menos recursos do que recebia na época do ex-prefeito Silvio Pescioli? É estratégia, doutor. Recursos estratégicos. Talvez isso sirva para pagar alguns shows. Não é isso? Nós vamos ter alguns shows em Santana de Parnaíba. Pago com dinheiro público. Talvez as empresas que estejam aí financiando esse show, ou subvencionando, ou fazendo os contratos, sejam algumas mesmas que faziam contratos em Barueri. Será? Talvez seja mesmo, né? Mas isso é assunto para o CQC, não é assunto para nós, Rodrigo. Não, mas se for é terrível, porque essas aí são da pior espécie possível, né? Então eu acho que a população de Santana de Parnaíba tem uma oportunidade enorme de dar uma enorme resposta e dizer que nós queremos políticos responsáveis, que nós queremos políticos honestos, que nós queremos políticos que coloquem dinheiro em saúde e educação, que nós não aguentamos mais políticos que acham que fazer política é dar circo para o povo, políticos que pegam o nosso dinheiro e gastam a revelia da nossa vontade. O dinheiro é nosso, o dinheiro é do meu imposto. Eu que passo lá 12 horas dando plantão, que acordo de madrugada, que viajo arriscando a minha vida para buscar um coração no interior ou em outro estado, para atender um paciente do SUS, abro o jornal e vejo estarrecido que o meu dinheiro do imposto foi usado para financiar viagem de vereadores para o litoral de São Paulo. Vejo alguns políticos ao lado de políticos que foram condenados pela justiça, que em qualquer país do mundo estariam na cadeia. Porque qualquer pessoa em qualquer país em que o sistema judiciário é mais da inauguração, rígido, doutor. Participando de inauguração. Qualquer pessoa condenada em qualquer país estaria na cadeia. Aqui ele está no palanque pedindo voto. Ou seja, está na hora de mudar. Eu acho que é na hora das pessoas de bem tomarem os seus destinos nas suas próprias mãos. É hora das pessoas de bem desse país dizer: nós não queremos mais que essas pessoas continuem fazendo uso do nosso dinheiro para continuar se beneficiando. Chega. Nós não podemos mais compactuar, nós podemos mais continuar vendo pessoas morrendo na fila de um hospital, nós não podemos mais vendo pessoas não tendo educação adequada, nós podemos mais vendo pessoas não tendo infraestrutura, não tendo transporte, e por outro lado pessoas despreparadas, despolitizadas,
achando que tem o direito e com uma petulância insuportável achar que pode usar o dinheiro em seu próprio benefício. Eu acho que é hora das pessoas de bem desse país seguirem o grande cronista, amigo nosso, também pessoal, como, aliás, meus parabéns, a grande, a excepcional jornalista, amiga pessoal, Mônica Bergamo. Parabéns, Mônica, pela sua coragem, pela sua presteza, pelo seu compromisso com a verdade. É hora das pessoas de bem desse país, Rodrigo, terem a audácia dos canalhas. Porque a única coisa que os canalhas têm é audácia. Eles não têm valores, eles não têm princípios, eles não têm ética, eles não têm responsabilidade social, eles só têm audácia. Que é o que falta para nós que temos ética, que temos caráter, que estamos preocupados com a população, que acordamos cedo, que pagamos nossos impostos e que nunca vivemos às custas do erário público. No meu bolso nunca entrou dinheiro público. Todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida até hoje foi trabalhando duro, trabalhando sério, acordando cedo, dando plantão, cuidando de gente, que é isso que eu sei fazer. E me irrita profundamente pessoas que nunca fizeram absolutamente nada na vida, nunca trabalharam, que não têm aptidão para nada, se dizerem vocacionados à política, para única e exclusivamente roubar o nosso dinheiro. Chega. E uma coisa que transcende na situação de Santana de Parnaíba é essa coisa que para quem não é da cidade, é incompreensível. Quer dizer, nós temos o prefeito Marmo César foi cassado, buscou até o último recurso impedir isso, logrou a população quando conseguiu empurrar com a barriga e se colocar como candidato, já não tinha condições. E você de Parnaíba sabe que você perdeu muito com isso. Um ano perdido no crescimento da cidade. Porque ficou esse um ano inteiro discutindo-se juridicamente o que ia ser feito, quando, na verdade, Marmo César nem poderia ter disputado a eleição. Aí, nós temos agora uma outra situação, doutor. Está aqui já registrada, quer dizer, a confirmação efetiva e legal vai ser feita até domingo, dia 3. Mas a convenção já foi realizada, é o César, candidato do PSDB. E ele tem problemas sérios com a justiça eleitoral também. De uma hora para outra, ele pode deixar de ser vereador, presidente da Câmara, teoricamente deveria ser impedido de disputar essa eleição, mas não está lá de novo. Tem algumas coisas, eu sei que legalmente ele consegue esses subterfúgios, e são esses subterfúgios que muitas vezes matam a esperança das pessoas, devagarinho. Porque você de Santana de Parnaíba, pode acontecer o quê? Se esse homem ganha a eleição, em janeiro, ou mesmo em dezembro, ou março, quando voltar o trabalho do TSE, quando voltar do recesso, eles resolvem... Então, entra na pauta e ele está impedido. Começa todo um processo de novo e a cidade vai perder mais um ano. Quer dizer... É isso que me deixa ainda mais estarrecido. Algumas pessoas, pretensamente líderes, sabem disso. Mas querem se beneficiar político-eleitoralmente disso. E sabem que ele corre grande risco de ser cassado. Também, se vier a ganhar a eleição. É a arte de ludibriar, né? De enganar o povo, de cometer um estelionato eleitoral e de ir ganhando tempo para ter um benefício eleitoral na próxima eleição. Isso não vai ficar assim. Nós vamos brigar. Seja na justiça, eu sou morador de Santana de Parnaíba, seja na mídia, seja na imprensa. Essas pessoas que não respeitam a democracia, que não respeitam a população, que acham que podem fazer o que bem entenderem, dispor da vida das pessoas, não podem mais. O país mudou. Existe hoje uma elite intelectual nesse país que está não só revoltada, mas como decidiu mostrar a sua cara e decidiu ter participação política. E é só uma questão de tempo, Rodrigo, porque inteligência nós temos, eles não. Caráter e ética nós temos, eles não. O que nos faltava? A audácia. Isso nós estamos incorporando e estamos aprendendo dia a dia com eles mesmos. Então é que só uma questão de tempo, nós vamos banir toda essa gente da política nacional. É hora das pessoas de bem desse país, profissionais liberais, profissionais de mídia, profissionais de marketing, profissionais de saúde, profissionais de educação, adentrarem a política, porque cada vez que uma pessoa de bem ocupar um cargo público, nós vamos estar colocando de lado um lixo.
tirando da vida pública uma pessoa que está lá só para se beneficiar, só para roubar. As cadeiras são fixas. Entra uma pessoa boa, sai um lixo. Pois é, e terminando esse assunto de Santana de Parnaíba, doutor, e esses 4 partidos entram aí no processo, na sua opinião, somente para constar, né? Porque, pelo que eu entendi aqui, nenhum deles tem efetiva condição de disputar a eleição, nem com Elvis César, nem com... A eleição na verdade, Peccioli. É o Silvio Peccioli versus os outros que estão impedidos pela justiça. Essa é a eleição de Santana de Parnaíba, como eu enxergo como morador. Um ex-prefeito, que investiu muito em saúde e em educação, versus um grupo político que é liderado por um condenado pela justiça. E me surpreende também, e a gente conhece, conversa sempre, agora o posicionamento também do PSB do ex-vice-prefeito Pedro Moura, que apresentou também um candidato. Seria um posicionamento também para tirar votos do Silvinho Peccioli, alguma coisa assim? É difícil dizer o que vai pela cabeça das pessoas, né? Você consegue fazer algumas inferências, mas isso você não tem como comentar, porque não é fato consolidado. Mas isso aí é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo para que a verdade se restabeleça, para que a democracia prevaleça, e todos esses que estão na causa, entre aspas, pública, para se beneficiar ou para impedir que a população seja beneficiada, é só uma questão de tempo para que nós os coloquemos no seu devido lugar, que nós colocamos na execração pública, que esse é o lugar das pessoas que não têm respeito pela população. É inadmissível que alguém durma em paz, sabendo que colocou no bolso dinheiro público, enquanto outras pessoas estão morrendo porque não têm atendimento médico, porque outras pessoas não têm educação, porque outras pessoas não têm mobilidade, e eles acham que as coisas têm que ficar desse jeito, só que não vão ficar mais. Chega. É verdade. Eu queria dizer para você que é ouvinte da região da cidade de Santana de Parnaíba, que entenda a indignação do nosso amigo Dr. Lima, morador da cidade, e um defensor ferrenho da causa da saúde, e que acompanha, está falando de números. Então, parte do orçamento da saúde, por essa administração, foi retirada e foi realocada para um tal assuntos estratégicos. Uma coisa tão subjetiva que é feita para confundir e para que você tenha dificuldade de fiscalizar. Me parece essa a intenção. Agora, você que mora em Santana de Parnaíba, é importante que tome uma atitude parecida com do Dr. Lima, que mora na cidade, que é ficar de olhos bem abertos e acompanhar as coisas lá e não achar, pelo amor de Deus, vamos parar com essa história de que política é um assunto chato. Como disse o próprio Dr. Lima aqui, o senhor citou quem mesmo que fala que os canalhas, não me lembro de quem é essa frase. As pessoas de bem têm que ter a audácia dos canalhas. De quem é a frase, o senhor lembra? Não? Eu peço para os nossos ouvintes assistam um jornal, se me permite, o Jornal Nacional. Ele faz as crônicas do Jornal Nacional e às vezes da Rádio CBN na manhã. O Jabor, essa frase é dele ou ele já parafraseou? Não, essa frase é dele. É amigo pessoal, Jabor. Não, ele é inteligente. Gosto muito dele e gosto muito do Boechat. Muito inteligentes. Mas é importante mesmo, enquanto você que está ouvindo o Jornal da Terra achar que política é um assunto chato, gente que não é séria no trato da questão pública vai se aproveitar, vai ocupar o espaço. Se você não pretende ocupar seu espaço enquanto candidato, faça pelo menos o seu dever de cidadão. Se informe, vote conscientemente, passe a informação adiante das pessoas que de repente não têm condições de ter acesso a toda a informação, às vezes não tem compreensão do que está acontecendo. São 5h45. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Agentes da Prefeitura de Osasco realizaram nesta quarta-feira, 30 de outubro, mais uma operação conjunta com o 14º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana. Desta vez, os alvos foram os desmanches de veículos no Jardim das Flores. A operação reuniu agentes da Guarda Civil Municipal, policiais militares e agentes do Demutran, Ciretran e do Departamento de Controle Urbano.
Na ocasião foram vistoriados alvará de funcionamento, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e o livro de controle de compra de veículos dos estabelecimentos. A PM também fez levantamento dos veículos pelo número de placas. Durante a fiscalização foi constatado que alguns desmanches estavam ocupando a Avenida Esporte Clube Corinthians para estacionar de forma irregular veículos já desmontados. Nesse caso, o Secontru classificou os veículos como sucatas, caracterizando o descarte irregular de entulho, o que levou à autuação e lacração de 4 desmanches. Os proprietários pagarão multa em torno de R$7 mil cada um, conforme previsto em lei municipal. Além disso, cerca de 20 veículos foram recolhidos para o pátio de apreensão. Durante a vistoria de obras no conjunto dos metalúrgicos em Osasco, o prefeito Jorge Lapas anunciou nesta quarta-feira a abertura de um novo acesso para ligar o bairro ao Jardim Cipava 2. Hoje, as pessoas que moram naquela região precisam dar uma volta longa para acessar o Rodoanel Mário Covas. Com essa nova via, ficará mais fácil e rápido o deslocamento em direção também ao centro da cidade. A vistoria visou verificar a situação das obras de construção de parque e a canalização de córrego. Além da ligação viária e da canalização de córrego para as obras do parque, estão previstas a construção de vestiários sanitários, pista de caminhada, 2 academias ao ar livre, recuperação dos quiosques, fechamento da área, portaria e arborização. Nesta semana, as obras de canalização do rio Barueri-Mirim atingiram o 1º quilômetro de extensão já concluída. Atualmente, profissionais a serviço da empresa contratada para os trabalhos já atuam próximo à ponte da rua Ameríndia, principal acesso das partes alta e baixa do Jardim Vitápolis. Há cerca de 3 meses, as obras foram iniciadas na divisa entre Jandira e Itapevi, e a meta é estender a canalização até o centro de Itapevi. A ação, que é o maior investimento público já feito no município, vai garantir uma sensível redução dos índices de inundações na cidade, quando concluída. Esta é a primeira etapa do grande projeto de macro-drenagem, que inclui ainda a canalização do córrego Sapiatã, entre o Jardim Santa Rita e a Coab, além da construção de pontes e passarelas ao longo das vias fluviais e de novos piscinões de retenção de água das chuvas. Além da redução das enchentes, as obras contribuirão para melhorias no trânsito da região. Isso porque, com a canalização, a Prefeitura irá pavimentar as vias que margeiam o rio, finalizando o serviço de asfaltamento no Jardim Vitápolis. Além disso, a EMTU deverá implantar em breve um viaduto ligando a rua Ameríndia ao corredor metropolitano Itapevi-Butantã. Também está em andamento a abertura de um novo acesso entre a rodovia SP-29, que dá acesso a Castelo Branco, e o Jardim Vitápolis, justamente na via que margeia o rio Barueri-Mirim. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h49, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é a nossa notícia. Hoje com o Dr. José Lima, promovendo saúde. Doutor, vamos para as perguntinhas dos nossos ouvintes? Vamos à parte agradável do programa. Que esperam a semana inteira aqui. Mariana Ferreira, de São Roque. É longa aqui, hein? O Papa Nicolau, que o meu médico tem feito depois da conização, tem sido feito junto com um toque retal toda vez. A última vez ele me machucou. Ela não pediu sigilo, tá? Gostaria de saber se isso é normal. O médico quer que eu passe com ele de 4 em 4 meses e, além de ser muito constrangedor, esse exame é muito dolorido. Desculpem falar, mas isso chega a machucar. Então, eu posso me negar a fazer esse exame? Acho que não é normal isso, mas eu não quero mais fazer. Olha, se ela se sente incomodada com o médico, ela tem o direito e chance de procurar um outro profissional. Agora, a cirurgia que ela se refere é uma cirurgia para tratamento de uma doença oncológica.
Então, o exame físico do paciente submeter a algum procedimento para correção de cirurgia oncológica, ele é mais agressivo mesmo. Então, esse médico tem que realmente fazer uma investigação se tem algum sinal de recidiva no local, algum gânglio. Então, realmente, o exame, e como é uma região manipulada cirurgicamente, perde a mobilidade natural que existe. Então, vai ser incômodo sempre, vai ser dolorido sempre. Isso não tem jeito. E não é o ideal que ela se negue a fazer o exame, porque esse exame é fundamental para o reconhecimento de recidiva. Quanto mais cedo você faz o diagnóstico de uma doença oncológica, mais a chance de curar. Tá, só explicar, recidiva é voltar ao manifestação. Câncer. Então o senhor indicaria que ela procurasse um outro profissional? Se ela se sente incomodada com isso, que procure outro, mas o outro também vai fazer exatamente o mesmo exame. Tá. A Celina Rodrigues de Souza, de Carapicuíba, fiz um exame e deu cervicite crônica. Seria possível que se tirasse logo meu útero e isso não abriria caminho para outras doenças mais perigosas? Isso é uma discussão ética enorme. Ela tem que fazer essa discussão com o ginecologista dela. Mas uma alteração inflamatória não é pré-condição para que você faça uma cirurgia, como ela está dizendo isso aí. Então não é porque tem uma alteração inflamatória do colo do útero que você vai tirar o útero, não é porque você tem uma alteração inflamatória da mama que você vai tirar a mama, não é porque você tem uma alteração inflamatória, uma gastrite, que você vai tirar o estômago. Não é assim que funciona. Isso não é, a prevenção não se faz dessa forma. Então ela tem que continuar o acompanhamento, o segmento, para que o ginecologista possa indicar um tratamento e fazer um diagnóstico de alguma doença mais grave o mais cedo possível. E por que, normalmente a pessoa tem essa... Óbvio que essa pergunta tem que ser feita para ela, mas por que a pessoa tem logo, em algumas situações, essa reação de estou tendo dificuldade nesse órgão, tira logo e... As pessoas tendem a... Existe uma enorme somatização com a palavra câncer. Então as pessoas, principalmente dependendo da faixa etária, ainda traz os estigmas de uma doença que não tinha muitas vezes cura. Hoje, quase 95% dos casos são curáveis. Mas ainda existe muito estigma em torno da doença. Então as pessoas imaginam qualquer alteraçãozinha que ela possa fazer uma inferência, que possa um dia virar um câncer, então já tira o órgão. Não é assim que funciona. Senão você vai começar tirando o órgão, vai terminar onde? Verdade. 5h53, doutor. Esse é anônimo. Preciso saber o que significa a seguinte informação. Útero e em antiversoflexão centrado, mais um daqueles textos de exames, com contornos regulares, eco endometrial centrado homogêneo, medindo 5 milímetros de espessura, ausência de líquido livre em fundo de saco posterior. Então, mais uma vez, procure, por gentileza, o seu ginecologista. Alguém solicitou esse exame. Volte ao médico com esse exame. Que o que você descreveu nada mais é do que a descrição anatômica normal. A partir dessa descrição é que vem os relatos se há alguma alteração ou não. Só é uma descrição do tipo de conformidade do útero, que varia um pouco de mulher para mulher, mas nada mais. Então volte ao médico que solicitou o exame. As pessoas elas têm medo de voltar ao médico, né? Eu canso de ouvir no consultório, mas você vai descobrir alguma coisa. Eu falei, mas é para isso que eu estudei, para descobrir doença e para tratá-las. Né? A moça que trabalha conosco lá em casa, amanhã tem um exame. Eu não vou. E olha, vou ligar amanhã cedo para a casa dela para saber se ela foi, porque é capaz de não ir. As pessoas têm um medo absurdo. Eduardo Santana da Silva, de Avaré, muito legal. Muito obrigado, Eduardo. Minha mãe fez ultrassonografia pélvica que descreve sugestiva de hidrossalpinge à direita, cisto simples anexial esquerdo e mostra endométrio espessado com parastatus hormonal. Aí vem, que eu acho que, imagino eu que seja o diagnóstico, histerectomia é solução. É a mesma coisa, né? Tem que voltar para o médico que solicitou esse tipo de exame. Esse aí ela mostra um espessamento do endométrio, que é uma das regiões do útero. Existe uma série de diagnósticos diferenciais para serem feitos, entre eles o câncer de endométrio. Então, ela tem que voltar ao médico o mais breve possível, porque é um câncer, se for o caso, absolutamente tratável, curável, muitas vezes só com cirurgia, só com a retirada do útero, e ela vai ter uma vida absolutamente normal,
sem nenhum outro problema. Então, não perca tempo, não fique tendo inferências positivas, negativas. Retorne ao médico, ele vai fazer o diagnóstico, vai indicar o tratamento e você vai ter grande chance de se curar. Silvano Cardoso de Salto, minha mulher vai passar por uma esterectomia por causa de um adenocarcinoma endometrial tipo 1, detectado bem no início. Ela tem 51 anos. Essa cirurgia é muito complicada, é o único tratamento, estou angustiado. Nesse caso, já tem um diagnóstico feito, já tem a proposta, o tratamento proposto. É uma cirurgia, toda cirurgia tem risco. Toda cirurgia tem risco. O paciente de 50 anos de idade já traz alguns antecedentes. Então existe um risco de ter doenças cardiovasculares no intraoperatório, existe o risco de ter algum problema no sistema nervoso central, existem os riscos associados à técnica cirúrgica que vai ser utilizada, mas é uma cirurgia amplamente realizada. Em geral, os profissionais dessa especialidade realizam diversos desses procedimentos por semana e é um procedimento rotineiro, digamos assim. Existe risco? Existe. Qualquer procedimento invasivo carrega um certo risco. Mas nós só indicamos, seja qualquer procedimento cirúrgico, seja ele qual for, de que especialidade for, quando o risco do procedimento é menor do que o risco de você não fazer nada. Então ela tem uma doença oncológica absolutamente curável. Faça a cirurgia, não perca tempo, quanto mais cedo tratar, mais a chance de cura. Doutor, está acabando o nosso tempo, queria mais uma vez agradecê-lo por vir, como vem sempre todas as quintas-feiras aqui para esse papo, para falarmos e promovermos saúde, falar de saúde, saúde pública, discutir as questões regionais e orientar os ouvintes que escrevem aqui com suas dúvidas, com seus exames, que tem muito isso também, né? Com seus exames aqui, para que o doutor traduza. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. Eu que lhe agradeço, Rodrigo, mais uma vez, enorme oportunidade, privilégio de poder usar esse canal de comunicação direto com a população. Muito obrigado ao Jefferson, a Vicky, minha grande amiga assessora que está me acompanhando, que me aguenta e que faz a minha agenda. Pedi a ela um pouco de folga para que diminua um pouco o ritmo, porque realmente eu estou cansado. Um grande abraço a todos os ouvintes da região oeste do estado de São Paulo, a todos aqueles que estão acompanhando no Brasil todo. Me desculpem se eu me excedi em alguns momentos, é que realmente alguns temas me deixam profundamente irritado. Falta de postura, falta de ética, falta de caráter de algumas pessoas que infelizmente são vocacionadas à política. E espero que nós possamos continuar aqui durante muito tempo, ou pelo menos até junho de 2014. Um forte abraço a todos mais uma vez e que possamos retornar aqui na semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço, doutor. Está chegando meu amigo Ademir Laurenti, o som de sucesso. Jornal da Terra volta amanhã, 5 da tarde, aqui no AM 1330. E amanhã nós vamos conversar com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Osasco, João Góes. Muito importante, temas muito importantes para se falar amanhã. Os acessos da Castelo Branco, vamos falar do trânsito em toda a cidade, as faixas de ônibus, enfim, uma gama de assuntos muito importantes para você da cidade de Osasco. Um abraço, paz e bem, não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.